Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né? Mais uma vez, estar na casa do Senhor. Esse ano novo, né? Sou muito grato ao Senhor pela minha vida, a vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. Irei deixar um versículo da parte do Senhor em Salmo 116, versículo 12, que fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Aí o versículo 17 fala assim: oferecei-te sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Amém? Esse versículo é bastante conhecido, né? Uma pergunta, né? Exclamando: que você vai dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, né? E às vezes a gente passou o final de ano, agora chegou o ano novo, a gente temos que traçar uma meta, né? Buscar mais ao Senhor e crer mais nele, né? Somente nele. Muitas pessoas, vamos assistir uma rede social, algumas coisas, falando que esse 2024 é o ano que vai acontecer muitas coisas, mas para quem busca o Senhor, quem confia, Deus tem o melhor, né? Eu só agradeço ao Senhor, contar um pouquinho sim, porque a minha vida, né, é um milagre nas mãos do Senhor. Sou grato a Deus por tudo. E nesse final de ano, graças ao meu Deus, foi um 2023 muito complicado, né? Correria do trabalho. Às vezes peço perdão aos irmãos, às vezes não estou aqui direto, porque eu estou trabalhando, às vezes é meio complicado, muda de dia, às vezes eu para a noite, estava 5x2, que era segunda a sexta, aí colocou 6x2, que é a escala. Não dá para a gente estar acompanhando, né? Para estar na escola bíblica dominical, é tão bom, né? Maravilhoso, eu amo. Mas eu só peço aos irmãos que continuem orando por mim. E sou grato a Deus demais, fiquei muito alegre. No finalzinho, antes da virada, recebi um e-mail, recebi um telefonema. E graças a Deus que eu estava pedindo ao Senhor, Deus me deu uma vitória. Não foi fácil, muitos me criticaram, passando muita luta, muita perseguição. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A gente busca, a gente ora, e tudo que a gente pede ao Senhor, né? Igual Provérbios 16:3 fala que tudo você deixar diante do Senhor, Ele entra com providência, tudo que você pede ao Senhor. E graças a Deus eu sou grato ao Senhor, porque tudo que eu tenho pedido a Ele, Ele tem me dado. Às vezes é muita luta, irmãos, não dá para contar assim, né? Às vezes eu e minha esposa, muita luta, muitas coisas, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso eu sou grato ao Senhor. Sou muito grato ao Senhor por tudo, porque por ter uma família, por ter meus pais, por ter todo mundo, né, aqui na igreja. Porque às vezes é muitas coisas, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso esse 2024 vamos se apegar mais ao Senhor, vamos buscar. Quando eu falo para vocês, eu estou apontando o dedo, tem 4 virados para mim, né? Quer dizer, eu mesmo. Vamos buscar mais ao Senhor, quanto é tempo, né? Porque a volta do Senhor está muito próxima, né? Quando o Senhor voltar, vai ser igual uma apagada da lâmpada. Vai ser, ó, de repente. Então vamos se apegar ao Senhor. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, continue abençoando nosso irmão Geraldo, toda a sua casa. Nossa irmã Cleide estava de viagem, é chegada entre nós. Glória a Deus. Seja bem-vinda novamente a esta casa. Nós queremos ouvir nossa irmã Cleide nesta noite, com a oportunidade, expressando sua alegria em Deus. Aleluia. Vamos ouvir nossa irmã Cleide nesta noite. Depois vamos ouvir nossa irmã Fernanda também, com oportunidade. Glória a Deus. Passou, meu pai.
Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que para mim é motivo de alegria de estar aqui juntamente com meus irmãos, né? O Senhor é muito lindo, maravilhoso. Eu senti falta dos irmãos na virada, viu, irmãos? Eu vi aí a festa bonita, linda, maravilhosa. Eu confesso para os irmãos que eu senti falta. Irmãos, o Senhor é tão lindo. Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero aqui deixar um versículo que nos diz assim, Salmo 139, versículo 4, que nos diz assim: não havendo ainda palavra alguma, né? Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Eu quero dizer para os irmãos que há 6 anos atrás, nós estivemos em Vitória, né? A gente sempre estava lá e cá, e a gente deixou muitos amigos para trás, né? Familiares. E eu, assim, esse ano, eu falei com o Senhor, falei assim, ó Senhor, eu queria tanto algo diferente, mas eu não tenho condições. Eu falando para Deus, né? Eu não falei, eu pensei. Então, se eu falar para os irmãos que essa viagem que eu fiz foi planejada por mim, eu vou estar mentindo. Irmãos, o Senhor preparou tudo. Na última hora, olha, o Senhor preparou tudo, que Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu. Eu estava tendo assim, alguns sonhos, eu lá em Vitória, eu lá em Vila Velha, e eu não estava entendendo. Eu falei assim, porque eu convivi lá e sonho, né? Às vezes é aquilo que a gente fica pensando, imaginando. Então, irmãos, quando o Senhor fez isso, Deus preparou, eu fui, passei lá com meu irmão, fomos para a igreja, foi uma maravilha. Conheci uma nova família do Senhor lá também. Irmãos, eu estou tão grata ao Senhor. Meu irmão ficou tão feliz, Fagner, que não queria deixar eu vir embora mais. Então, irmãos, o Senhor, Ele é Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele cumpre o desejo do nosso coração sem a gente falar uma palavra. Ele conhece o desejo do nosso coração. Então, irmãos, esse é o motivo de nós estarmos na presença do Senhor, de nós fazermos a vontade do Senhor. Por mais que nós não fazemos como o Senhor esperava de nós, mas se a gente tiver pelo menos o desejo, a força de vontade, Deus, Ele já supre as nossas necessidades, né? Então, eu quero agradecer, né, cada irmão que me ligou, mandou mensagens, que o Senhor venha assim nos dar um ano de bênçãos, um ano de paz, um ano de prosperidade, um ano de crescimento espiritual, que seja algo novo da parte do Senhor em nossas vidas, né? Um ano de santidade, porque nós sabemos que cada dia se aproxima a volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos o que pode acontecer, né? Daqui para frente nós não sabemos, mas o importante é nós estar preparados com o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino número 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo,
graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Filha, meus irmãos, vou pedir nosso irmão Rosemário para ler aqui um texto ofertório para nós adorarmos a Deus de forma financeira nesta noite. Vou pedir a Jucimara para louvar o Senhor com o hino. Quanta gente adora de forma financeira. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler o texto sagrado. Está em Lucas, capítulo 21. Glória a Deus. Lucas capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o seu sustento que tinha. Todo o sustento que tinha. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso que habita no mais alto dos céus, nós queremos invocar o Teu santo nome, queremos, meu Deus, agradecer o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, tem concedido a cada um dos irmãos. Pai querido, Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor para continuar abençoando cada um dos Teus servos e servas. Meu Deus, manifestando a Tua graça poderosamente, Senhor. Repreendendo, meu Deus, toda a afronta, todas as investidas do inimigo, Senhor. Guarda Teu povo, meu Deus, debaixo da Tua mão poderosa. Repreende o devorador, repreende o migrador, repreende as enfermidades, repreende, Senhor, toda sorte de mal.
e abra as portas do céu e prospera a sua igreja de uma forma toda especial, meu Deus. Eu te peço, crendo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade. Estamos mais uma vez na casa do Senhor, primeira quarta-feira do ano, para adorar o nome do Senhor. Vou estar adorando a Deus. Se você souber, você canta juntamente comigo. É tanto sofrimento que vem ao seu encontro para te destruir, soprando a alegria, tirando o motivo de sorrir, feito um barco à deriva em alto mar. Nos seus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, eu trago uma mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. O Deus tremendo, Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que Ele é o mais forte. O Deus tremendo, Ele quer te ajudar, Ele quer sim, e fazer você vencer, você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. O Deus tremendo, Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que Ele é o mais forte. O Deus tremendo, Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, vou te convidar a abrir sua Bíblia em Isaías 6. Isaías capítulo 6.
Isaías 6. Acharam? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Deus continue te abençoando de forma especial. Meus irmãos, no culto da virada, a gente deu uma olhada nesse texto, não é verdade? A gente deu uma apreciada nesse texto, de maneira que eu quero continuar falando algo a vocês, rapidamente, e depois a gente encerra com os nossos assuntos administrativos nesta noite. Tá bom, meus irmãos? Nós dissemos no último culto que nesse tempo aqui do texto, a nação de Israel, que era o povo escolhido por Deus para ter um caráter de nação, mas eles também tinham um caráter de adoradores de Deus. Não eram igreja, mas eram uma comunidade que adorava a Deus. Portanto, essa adoração era cheia de algumas liturgias, cultos com liturgias diferenciadas, mas o fato é que eles deveriam adorar ao Deus dos céus, eles deveriam entender que Deus era o único Deus verdadeiro, e Deus várias vezes insistia com aquele povo para que não se apegassem com outros deuses, não se apegassem à cultura de outros povos, a fim de que isso os levasse a ficar longe de Deus. De maneira que, no contexto do texto que a gente leu, é perceptível que o povo de Israel está agora afastado de Deus. Não estavam adorando a Deus verdadeiramente. Tanto é verdade que esse texto tem aqui todo um alerta sentencioso de Deus. Deus está chateado com o desviar-se do povo. Então o povo estava vivendo um tempo de apostasia, abandono da fé, esfriamento da fé, afastamento de Deus, e isso é perigoso. Isso é perigoso. Nós só avançamos enquanto estamos apegados com Deus. A nossa vida, para quem é casado, a vida conjugal de um crente, só tem sucesso quando este casal se apega a Deus, de maneira que se afastar de Deus, se permitir apostatar, é extremamente perigoso. Deus sabe disso. Deus sabe disso. E Deus, então, está desejoso, Deus está anelando, Deus está querendo trazer a nação de Israel de volta à adoração a Ele só. A adoração a Ele. E Deus queria usar alguém para isso.
Porque sempre que Deus quer trazer um reavivamento, Deus se utiliza de alguém. Deus usa alguém. E Deus aqui está querendo escolher, querendo alguém, querendo utilizar alguém para fazer essa grande obra. Ou seja, alguém para ser usado em profecia, mas não era profecia do tipo adivinhar futuro, era profecia com caráter de denúncia aos pecados da nação de Judá. Era para isso que Deus queria usar alguém. Aí, os olhos de Deus, nós dissemos isso aqui no último culto, os olhos de Deus viraram-se para a família real da nação. Os olhos de Deus se viraram para a família nobre da nação de Israel, a saber, a família do rei Uzias, o rei da nação Uzias. Interessante, nós destacamos isso aqui. É digno de nota que esta família estava vivendo um ano difícil, um ano complicado, porque o texto começa dizendo que era o ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, o chefe da família, o chefe da nação, havia morrido. A família estava vivendo um ano extremamente complicado, um ano em que eles haviam experimentado uma das piores dores que o ser humano pode experimentar, que é a dor de perder um ente querido, que é a dor de perder um ente muito próximo, alguém muito estimado, um familiar querido. Isso é uma dor visceral, isso é uma dor terrível. É exatamente esse ano de dor, é exatamente esse ano do luto. Aquela família estava enlutada, vivendo um ano difícil, um ano complicado. Mas é justamente nesse mesmo ano que Deus se manifesta a um homem daquela família. O nome do homem é Isaías. Ele é provavelmente um primo do rei Uzias. Deus se manifesta a Isaías no ano do luto. Deus se manifestou a Isaías no ano horrível. Deus se manifestou a Isaías no ano difícil. Deus se manifestou a Isaías no ano complicado. Portanto, não importa quais foram as tuas dores, não importa quais serão as tuas dores, o que importa é que Deus, sempre no meio das nossas dores, Deus, sempre no meio do nosso caos, Deus acalenta a nossa alma de alguma maneira, Deus afaga a nossa alma de alguma forma, Deus abraça o nosso ser de alguma maneira, Deus nos abraça e diz que não estamos sozinhos. Deus faz alguma coisa para acalentar a nossa alma. Para cada um de nós, são formas diferentes. Não sei o que foi que ele fez para te acalmar no 23, mas ele fez alguma coisa. Fez alguma coisa. O fato é que a nossa vida é como se a gente estivesse numa embarcação em um mar bravio, em um mar revolto. A vida de vez em quando fica assim, sim ou não? Ondas bravias. E Jesus está conosco. Está conosco. E às vezes Ele leva a nossa mente ao entendimento que quando os discípulos estavam na tempestade, Jesus no barco dormindo, e o mar bravio, a ponto da embarcação e a pique ser destruída, e Jesus estava dormindo. A verdade é que em algumas lutas, em alguns momentos ruins que passamos, Jesus fica calado por vezes, e a gente não consegue entender, mas Deus fala para a tua alma, eu não tenho dúvida disso nessa noite. Deus fala para a tua alma que nos momentos difíceis em que você
bate de testa com o silêncio de Deus. Oh, coisa difícil é estar vivendo um momento complicado e ter que conviver com o silêncio de Deus. Porque se ele dissesse alguma coisa, nem que fosse um puxão de orelha, a gente até que acalmava mais. Mas tem horas que na nossa dor ele fica calado e a gente tem que lidar com o silêncio dele. É complicado lidar com o silêncio de Deus em horas difíceis. Mas ele está dizendo para a nossa alma, ele quer que nas nossas lutas e dificuldades a gente tenha tanta calma, tanta confiança nele, a ponto de descansar e de conseguir dormir. Deus está dizendo que nas tuas lutas ele quer derramar uma paz tão grande na sua alma, a ponto de você não se desesperar, a ponto de você conseguir ter paz no meio do caos, no meio da luta. Então Deus se manifestou a um homem, Isaías, chamado Isaías, no meio de um ano difícil, complicado. Por mais que a gente ache que as coisas estão complicadas, mas daqui a pouco Deus se manifesta de alguma forma para nos ajudar. De alguma forma Ele se manifesta. E Ele se manifestou a Isaías. E a maneira que Ele se manifestou foi uma maneira extraordinária. Ele simplesmente resolveu descortinar os céus para Isaías. Abriu assim, irmãos, abriu os céus e mostrou os céus por dentro. Mostrou o céu por dentro. No ano do luto, no ano da dor, Deus abre os céus e mostra os céus por dentro para Isaías. Ele viu a dinâmica do culto celestial. Ele viu a sala do trono de Deus. Ele viu a sala do trono de Deus. E aí ele vê a dinâmica do culto. E é algo extraordinário, porque ele vê que Deus está sentado no alto e sublime trono. Quero te dizer que anos se passam, séculos, milênios, o tempo passa, mas o céu continua do mesmo jeito. Os céus continuam do mesmo jeito. Aquele mesmo trono que Isaías viu, alto e sublime, continua inalterado, inamovível, continua do mesmo jeito, intacto. Continua, o trono continua alto, o trono continua sublime e o trono continua soberano. Significa dizer que não há trono maior do que o de Deus. Significa dizer que não há autoridade maior do que a dele. Significa dizer que não há poder maior do que o da mão dele e do braço dele. Significa dizer que ele continua soberanamente governando a sua vida. Ele continua soberanamente governando a sua história. Ele continua soberanamente estendendo as suas mãos poderosas sobre nós. Ele continua. O poder dele não diminui. Continua poderoso, poderosíssimo. Sai rei, sai presidente, entra presidente, mas o trono celestial continua governando, viu? O trono celestial continua regendo a nossa história. Deu que der, racha onde tiver que rachar, mas ele continua soberano. Ele continua poderoso. Ele continua forte e maravilhoso. Ele vê que por cima do trono tem serafins, anjos pentecostais, anjos que pegam fogo por cima do trono de Deus. Ele vê que os anjos tinham 6 asas, seres alados, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 asas eles voavam e faziam uma adoração verdadeira e genuína ao Deus eterno. Não tinha o culto ao eu, não tinha o culto a eles mesmos. Os anjos adoravam a Deus. O texto diz que um virava para o outro, e mais ou menos assim, virava para o outro e apontava para o trono, dizendo mais ou menos assim: está vendo aquele ser assentado sobre aquele alto e sublime trono?
É como se o outro anjo dissesse: estou vendo. Aí ele declarava: ele é Kodesh, 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 Yahvé Savaô. No português, ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto eles faziam essa adoração ininterrupta, não para, uma adoração constante, que não tem eu, não tem adoração para si, era sempre uma adoração para quem estava no trono, era uma adoração ao eterno Deus. Enquanto eles adoravam, diz o texto que a casa, os umbrais da casa se moveram, e a casa foi cheia da fumaça, representando a glória de Deus. Se você quiser ver a casa ser cheia de fumaça, se você quiser ver a casa ser cheia da presença de Deus, a receita sabemos, está no texto a receita. Enquanto adoramos, Deus enche a casa. Enquanto adoramos, Deus se manifesta. Enquanto adoramos, Deus abre os céus sobre nós. Você sabe a receita. Você só não atrai a presença de Deus a esse ambiente nesta noite se você não quiser, porque a receita você sabe. Enquanto adoramos, Deus acalenta a alma. Enquanto adoramos, Deus faz a gente chorar. Enquanto adoramos, somos renovados. Enquanto adoramos, Ele batiza com o Espírito Santo aqueles que não são. Enquanto adoramos, quem já tem 10 anos, que não fala mais em línguas estranhas, começa a falar em outras línguas, porque enquanto adoramos, a graça, o poder, a unção, a glória é manifestada na casa. A receita já está determinada. A receita já está determinada. Adorou, adorei. Foi espírito em verdade? Foi. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Deus vai se manifestar na casa. O trono de Deus é movido por adoração. Eita, glória a Deus. O trono de Deus, a combustão, é a adoração da sua igreja. Não tem ninguém que adora melhor do que a igreja, porque ela é a noiva do Cordeiro. Não tem ninguém que adora como ela. Enquanto adoramos, os céus são abertos sobre nós. Enquanto adoramos, Ele pleiteia as nossas batalhas. Enquanto adoramos, é Ele quem nos justifica. Enquanto adoramos, Ele entra na nossa causa com escape, com preservação, com socorro. Mas é necessário adorá-lo em espírito e verdade. O espírito é verdade. Cá entre nós, a gente está cantando muito para nós mesmos. Quando eu falo a gente, eu estou sendo genérico, ou seja, eu estou falando da igreja de modo geral. A gente está cantando muito para nós mesmos. Você vai vencer, a roda grande vai girar. Nesse tempo tu estava embaixo, daqui a pouco tu vai estar lá em cima, porque essa roda gigante vai girar e você vai quebrar tudo na porrada. Você vai ser vitorioso. Está na hora de nós voltarmos a cantar para Ele. Só para Ele. Está na hora de voltar a cantar para Ele. A honra, a glória, a majestade, o louvor, o poder para Ele. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. A gente tem que cantar mais para Ele. A gente tem que enaltecer mais a Ele. A gente tem que começar a voltar a dizer coisas que magnifiquem só o nome dEle. Adoração só para Ele, e que suba como incenso suave às suas santas narinas, e que Ele seja glorificado por nós, que somos o seu povo, que somos o seu povo. Enquanto os anjos adoravam, a casa se encheu de fumaça. Enquanto eles adoravam, a glória de Deus tomava o ambiente.
Nesse momento, Isaías tem uma consciência de pecado. Quando ele vê o culto extraordinário nos céus, Isaías tem uma consciência de pecado. Ele caiu em si e percebeu o seu estado miserável, o seu estado de miserabilidade. E ele diz: ai de mim, vou morrer agora. Diante do trono de Deus, tendo a visão do culto celestial, Isaías diz: não tem jeito, eu vou morrer agora, dessa hora agora eu não passo, eu morro agora, porque ele diz: vou perecer, porque eu sou um homem de impuros lábios. Ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos. Eu sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veio uma consciência de pecado. Ele disse: eu vou morrer, porque eu tenho lábios impuros. Isso aqui me assusta e me encanta em Deus. Esse texto aqui me assusta e me encanta em Deus. Por quê? Olha quem Deus está escolhendo. Deus está escolhendo um homem todo tortuoso. Porque ele diz assim, eu sou um homem de impuros lábios e a minha família é semelhante a mim. Ou seja, ele está querendo dizer assim: a minha família é da mesma laia que eu. É todo mundo impuro, é todo mundo iníquo. Tem ninguém lá que serve a Deus com fidelidade. O povo é tudo fingido. Tem ninguém lá servindo a Deus com fidelidade. Pois é, os olhos de Deus se viram para essa casa e se viram para esse homem tortuoso, porque Deus escolhe quem ninguém escolheria. Deus acredita em quem ninguém acreditaria. Deus capacita quem ninguém queria capacitar. Ele faz assim. Escolhe Isaías. Escolhe a casa de Isaías. Mesmo tortuoso, mas Deus estava a fim de tratá-lo. A verdade, irmãos, e aqui eu já termino. A verdade é que a manifestação de Deus a Isaías não era aprovação de conduta. Deus não estava se manifestando a Isaías mais ou menos assim, batendo palma e dando parabéns. Ok, viu? Você é iníquo, sua família é da mesma laia, mas eu vou escolher você porque estou aprovando sua conduta. A manifestação de Deus, o abrir os céus a Isaías, não era manifestação, aprovação de conduta. O que Deus estava fazendo com Isaías era dando uma oportunidade de mudança. Deus se manifestou a Isaías não para aprovar a sua conduta, mas para dar-lhe uma oportunidade de mudança. Tá doendo? Tá. Tá vivendo um tempo difícil? Estou vivendo um tempo difícil. Tá complicado? Tá complicado. Será que não é Deus falando para a sua alma: eu quero que você mude? Já parou para pensar? Se não parou, Deus está falando para a sua alma nessa quarta-feira aqui. Primeiro culto de 24. Quem sabe o ano do luto? Quem sabe esse momento complicado? Quem sabe essa dor? Não seja Deus dizendo para a sua alma: eu estou lhe dando uma oportunidade de mudança. E
Deus disse para alguém aqui agora, e não há dúvida nenhuma nisso: eu estou lhe dando a oportunidade de mudar nesse 24. Eu estou lhe dando a oportunidade de mudança. Muda, muda. Só quem não muda são as pedras. Muda, muda. Quebranta mais. Não fica seco não, igual língua de papagaio não. Quebranta mais. Muda, muda. Eu sou muito explosivo. Eu sou muito temperamental. Muda, muda. É sério que você vai ficar dando murro em ponta de faca? É sério que você vai ver as coisas apertando e vai continuar do mesmo jeito nesse 24? É sério que você vai fazer isso? Deus está dizendo para a sua alma: é uma oportunidade de mudar, é oportunidade de mudança. Muda, congrega mais, muda, ora mais, muda, medita mais no texto sagrado, muda, quebrante-se mais, obedeça mais, obedeça mais. A base do reino das trevas, as bases do reino das trevas é insubordinação e desobediência. Então não se apegue a essas duas características. Muda, não faça isso. Obedeça. Se submeta a Deus. Não tenha dura cerviz, não tenha o pescoço duro. Se quebrante, se abaixe diante do seu Deus. Se submeta à igreja, se submeta à igreja. O apóstolo Paulo, eu já falei para vocês, o apóstolo Paulo diz aos Efésios para nós honrarmos pai e mãe. Tipologicamente ali tem lições para nós. Além de pai e mãe naturais, tem a tipologia da igreja e do pastor. Portanto, nós temos que honrar tanto a igreja quanto a liderança da igreja. E quem sabe eu não estou me dirigindo a nenhum de vocês que estão aqui, mas talvez eu esteja me dirigindo a alguém que está nos vendo agora nas redes sociais. Para de ser insubmisso, para de desobedecer. Obedece à igreja, obedece à liderança. Abaixe esse pescoço, se submeta à sua liderança, e haverá o extraordinário de Deus na sua vida e na sua história. Deus está nos dando a oportunidade de mudança. Novos comportamentos, meus irmãos. Deus está nos chamando a novos comportamentos. Por favor, entenda isso. Deus está nos comissionando carinhosamente, afetuosamente. Deus está nos chamando a reavaliar conceitos, a reavaliar procedimentos, a reavaliar comportamentos. É hora de rever algumas coisas. Fala com o Espírito Santo, diz: meu amigo Espírito Santo, o Senhor que me conhece tão bem, às vezes eu estou cego, nem eu mesmo estou percebendo. Faz-me entender o que precisa mudar em mim. O que precisa mudar em mim? Eu gostaria de ser um crente melhor. Eu gostaria das visões celestiais. Eu gostaria da presença afável do Senhor, assim, bem real na minha vida. Eu gostaria de ouvir o Senhor falando comigo como eu ouço um amigo falar comigo. Eu gostaria de lhe ouvir assim. Eu gostaria de lhe ouvir a semelhança dos grandes homens e das grandes mulheres do Senhor, registrados no texto sagrado. Oh, Deus está nos convidando a um tempo de mergulho maior na sua presença. Deus nos está convidando a um tempo de maior intimidade com Ele.
Deus está nos convidando a um tempo de maior proximidade a Ele e a Ele só. Que a gente entenda isso. Que a gente se apegue a isso, que nos agarremos a isso, e Deus nos dará a vitória. Amém, meus irmãos? Deus continue nos abençoando de forma bem especial. Encerramos essa parte. Vamos, nesse momento, tratar algumas